Olá, seja muito bem-vindo. Santo Antão, o Grande. História. Santo Antão também era conhecido como Santo Antão Eremita. Foi um santo cristão do Egito, um líder de destaque entre os padres do deserto. Ele era venerado em muitas igrejas. A vida de Santo Antão foi relatada por Santo Atanásio de Alexandria. Na vida de Antônio, segundo Atanásio, Santo Antão teria nascido no ano 251, na Tebaída, no Alto Egito, e falecido no ano 356, portanto, com 105 anos de idade. Cristão fervoroso, com cerca de 20 anos, tomou o Evangelho à letra e distribuiu todos os seus bens aos pobres, partindo para viver no deserto. Então, segundo o relato de Atanásio, Santo Antão passou por uma busca espiritual, tal como sucedera com Jesus, que permaneceu por 40 dias. Santo Antão resistiu às tentações e não se deixou seduzir pelas tentadoras visões que se multiplicavam à sua volta. O seu nome começou a ganhar fama por ser exímio na arte de pastorar, e isto o levou a ser venerado por numerosos visitantes, sendo visitado no deserto por inúmeros peregrinos. A vida de Santo Antão e suas tentações inspiraram numerosos artistas por todo o mundo. Os religiosos que, tornando-se monges, se adaptaram ao modo de vida solitário de Santo Antão. Chamaram-se eremitas ou anacoretas, opondo-se aos cenobitas que escolheram viver em comunidades monásticas. Em 1095, foi fundada uma ordem à qual foi atribuído o seu nome, os Antonianos. Os discípulos do monge Antão formaram um aglomerado populacional que ainda hoje se chama Antões. Relatos de Antão sofrendo tentações sobrenaturais durante sua estada no deserto oriental do Egito inspiraram o assunto muitas vezes repetido da tentação de Santo Antão na arte e na literatura ocidentais. Dizem que Antão enfrentou uma série de tentações pela busca da sabedoria e durante a sua peregrinação ao deserto. O primeiro a relatar a tentação foi seu contemporâneo, Atanásio de Alexandria. É possível que esses eventos, como as pinturas, estejam cheios de metáforas ricas, ou, no caso dos animais do deserto, talvez uma visão ou sonho. Algumas das histórias incluídas na biografia de Santo Antão são perpetuadas agora, principalmente em pinturas, onde oferecem aos artistas a oportunidade de retratar suas interpretações. Retratam esses incidentes da vida de Antão em prosa. O conto foi recontado e embelezado por Gustave Flaubert em A Tentação de Santo Antônio. É um painel, uma das mais representações artísticas das tentações de Santo Antão no deserto. Santo Antão estava em uma viagem no deserto para encontrar São Paulo de Tebas, que, segundo seu sonho, era um eremita melhor do que ele. Santo Antão teve a impressão de que ele foi a primeira pessoa a morar no deserto. No entanto, devido ao sonho, Santo Antão foi chamado ao deserto para encontrar o seu verdadeiro eu. No caminho para lá, ele teve uma visão, uma criatura na forma de um centauro e um sátiro, onde ele se encontrava entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Certa vez, Santo Antão tentou se esconder
em uma caverna para escapar dos demônios que o atormentavam. Haviam tantos pequenos demônios na caverna que o servo de Santo Antão teve que carregá-lo porque o espancaram até a morte. Quando os eremitas foram reunidos no cadáver de Santo Antão para lamentar sua morte, Santo Antão foi revivido. Ele exigiu que seus servos o levassem de volta para a caverna onde os demônios o espancaram. Quando ele chegou lá, chamou os demônios e eles lutaram como bestas selvagens para rasgá-lo em pedaços. De repente, uma luz brilhou e os demônios fugiram. Santo Antão sabia que a luz devia ter vindo de Deus. E ele perguntou a Deus onde ele estava antes quando os demônios o atacaram. Deus respondeu: eu estava aqui, mas gostaria de ver e permanecer para ver a tua batalha. E porque tu, principalmente, lutaste e mantiveste bem a tua batalha, farei com que teu nome seja espalhado para todo o mundo. E, no ano 311, viajou até Alexandria para ajudar os cristãos. Perseguidos por Maxímio Daio. Regressando, no ano 355, para impugnar a doutrina ariana. E foi considerado santo em vida por ser capaz de realizar milagres e levou muitos à conversão. Que Deus abençoe. Muito obrigada e até a próxima. Olá, seja muito bem-vindo. Santo Antão, o Grande. História. Santo Antão também era conhecido como Santo Antão Eremita. Foi um santo cristão do Egito, um líder de destaque entre os padres do deserto. Ele era venerado em muitas igrejas. A vida de Santo Antão foi relatada por Santo Atanásio de Alexandria. Na vida de Antônio, segundo Atanásio, Santo Antão teria nascido no ano 251, na Tebaída, no Alto Egito, e falecido no ano 356, portanto, com 105 anos de idade. Cristão fervoroso, com cerca de 20 anos, tomou o Evangelho à letra e distribuiu todos os seus bens aos pobres, partindo para viver no deserto. Então, segundo o relato de Atanásio, Santo Antão passou por uma busca espiritual, tal como sucedera com Jesus, que permaneceu por 40 dias. Santo Antão resistiu às tentações e não se deixou seduzir pelas tentadoras visões que se multiplicavam à sua volta. O seu nome começou a ganhar fama por ser exímio na arte de pastorar. Isto o levou a ser venerado por numerosos visitantes, sendo visitado no deserto por inúmeros peregrinos. A vida de Santo Antão e suas tentações inspiraram numerosos artistas por todo o mundo. Os religiosos que, tornando-se monges, se adaptaram ao modo de vida solitário de Santo Antão. Chamaram-se eremitas ou anacoretas, opondo-se aos cenobitas que escolheram viver em comunidades monásticas. Em 1095 foi fundada uma ordem à qual foi atribuído o seu nome, os Antonianos. Os discípulos do monge Antão formaram um aglomerado populacional que ainda hoje se chama Antões. Relatos de Antão sofrendo tentações sobrenaturais durante sua estada no deserto oriental do Egito
inspiraram o assunto muitas vezes repetido da tentação de Santo Antão na arte e na literatura ocidentais. Dizem que Antão enfrentou uma série de tentações pela busca da sabedoria e durante a sua peregrinação ao deserto. O primeiro a relatar a tentação foi seu contemporâneo, Atanásio de Alexandria. É possível que esses eventos, como as pinturas, estejam cheios de metáforas ricas, ou, no caso dos animais do deserto, talvez uma visão ou sonho. Algumas das histórias incluídas na biografia de Santo Antão são perpetuadas agora, principalmente em pinturas, onde oferecem aos artistas a oportunidade de retratar suas interpretações. Retratam esses incidentes da vida de Antão em prosa. O conto foi recontado e embelezado por Gustave Flaubert em A Tentação de Santo Antônio. É um painel, uma das mais representações artísticas das tentações de Santo Antão no deserto. Santo Antão estava em uma viagem no deserto para encontrar São Paulo de Tebas, que, segundo seu sonho, era um eremita melhor do que ele. Santo Antão teve a impressão de que ele foi a primeira pessoa a morar no deserto. No entanto, devido ao sonho, Santo Antão foi chamado ao deserto para encontrar o seu verdadeiro eu. No caminho para lá, ele teve uma visão, uma criatura na forma de um centauro e um sátiro, onde eles se encontravam entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Certa vez, Santo Antão tentou se esconder em uma caverna para escapar dos demônios que o atormentavam. Haviam tantos pequenos demônios na caverna que o servo de Santo Antão teve que carregá-lo porque o espancaram até a morte. Quando os eremitas foram reunidos no cadáver de Santo Antão para lamentar sua morte, Santo Antão foi revivido. Ele exigiu que seus servos o levassem de volta para a caverna onde os demônios o espancaram. Quando ele chegou lá, chamou os demônios e eles lutaram como bestas selvagens para rasgá-lo em pedaços. De repente, uma luz brilhou e os demônios fugiram. Santo Antão sabia que a luz devia ter vindo de Deus. E ele perguntou a Deus onde ele estava antes quando os demônios o atacaram. Deus respondeu: eu estava aqui, mas gostaria de ver e permanecer para ver a tua batalha. E porque tu, principalmente, lutaste e mantiveste bem a tua batalha, farei com que teu nome seja espalhado para todo o mundo. E, no ano 311, viajou até Alexandria para ajudar os cristãos. Perseguidos por Maxímio Daio, regressando no ano 355 para impugnar a doutrina ariana, e foi considerado santo em vida por ser capaz de realizar milagres e levou muitos à conversão. Que Deus abençoe. Muito obrigada e até a próxima.